continuidade na nossa aula sobre comportamento de grupo, definimos o que é grupo na aula passada e falamos dos tipos de grupos formais. Agora falamos dos grupos informais. E é interessante quando nós falamos em grupo informal, devemos considerá-lo dentro do que? Das organizações. São grupos que são espontaneamente o que? Instituídos. Geralmente os grupos informais eles surgem pela interatividade, pela identificação das pessoas. Uma pessoa com outra. As amizades, né? Algumas pessoas até falam que as panelinhas, mas as panelinhas são importantes. Imagina você dentro de um grupo, um trabalho, sem você interagir com as pessoas. Com certeza você vai ter o quê? A interação, a identificação com as pessoas. E isso vai gerar atividades que são próprias daquele grupo. Então isso é o quê? São os grupos informais. Então eles surgem para quê? Por uma qualidade. É a galera que gosta do futebolzinho durante a semana, é a galera que se identifica com happy hour, depois do expediente vai tomar uma cerveja, comer o petisco, tomar um drink, conversar. Né? É a galera solteira que final de semana vai para as baladas, é os solteiros que vão para a igreja, né, orar. Não é assim? Então, brincadeiras, mas os grupos informais não têm a necessidade de um regime, de uma rotina. E aí que está. Quando nós pensamos nisso, tudo aquilo que gera rotina, regime, regras e normas, ela se torna o quê, gente? Ela se torna um grupo formal. Beleza? Agora nós vamos falar do quê? Das características principais dos grupos. Quais são elas? Estrutura grupal, status ou cargo, papéis e normas. Então, nessa perspectiva, né, o que é estrutura grupal? Como é que o grupo se estrutura? Como é que ele se estabelece? Então, nós temos os grupos formais, que já é pré-determinado, institucionalizados. Nos grupos informais, vão se estruturar a partir do quê? Daquilo que é incomum entre aquele grupo. As suas habilidades, as suas afinidades. Então, as estruturas se estabelecem assim. Né? Então, geralmente as estruturas têm uma hierarquia. Tem alguém que coordena, que comanda. Né? Principalmente nos grupos formais. Lembra que existem os grupos funcionais e a administração. Então, se estrutura que existe alguém que é encarregado, responsável por aquele grupo. Então, existe hierarquização. Status ou cargo? Com certeza, quando você vai em uma organização encontrar com um colaborador, com certeza, se ele for da diretoria, a forma de tratamento é totalmente diferente. Agora, se ele tem um cargo não tão privilegiado, o contato vai ser de uma outra maneira. Então, nessa perspectiva, o status ou cargo, né? Cada cargo corresponde ao status, né? Aquilo que evidencia. Muitas vezes até a nossa própria maneira de conduzir, ela mostra esse status. Né? Fulano é encarregado. O seu fulano, ele é gerente, ele é diretor. Compreendem que nós geramos isso? E é interessante que nos grupos informais nós temos isso, né? O status ou cargo. Né? Então, a galerinha que gosta de futebol tem que saber jogar bola, senão ele tem que ser dono da bola ou vai jogar no gol. Né? Ou a galera que vai estar no happy hour, eles têm que gostar daquele ambiente. Sempre tem aquele que nós determinamos como que vai fechar a conta, né? Tem aquele que faz os pedidos, compreendem? Então esses são status ou cargos. Papéis. Interessante que os papéis nos arremetem ao quê? Ao conceito de personalidade. De uma forma geral, papéis são representações sociais. Então, se são representações sociais, precisamos viver em sociedade. Então, os primeiros papéis que nós temos é o quê? De filho. Porque nós vamos interagir com quem? Com os nossos pais.
E a partir daí nós vamos gerando papéis diferentes. Né? E aí chega um momento na vida adulta, ou quase adulta, que nós assumimos o papel profissional. Né? E esse papel é determinado por um papel percebido, um papel esperado e um papel realizado. Nem sempre o papel ele é executado da maneira como deveria ser. Ou muitas vezes as diferenças individuais determinam a maneira de você conduzir aquele papel. Né? Você trabalhou numa empresa, numa organização, você está lá, você tem uma chefia, um chefe ou um gerente, que ele é bem rígido, controlador, pode ser que o próximo que entrar, você vai gerar uma expectativa, né, sobre a maneira como esse papel vai ser realizado. Compreende? E os papéis são importantes para entender. E as normas são o quê? As normas são basicamente o quê? As regras que limitam, que determinam, que contornam os comportamentos relacionados àquele grupo, dentro do ambiente organizacional ou não. Então nós temos normas dentro dos grupos formais e informais. Nos formais, ele é determinado, ele é institucionalizado. Nos informais depende da interação, da maneira como você estabelece aquele grupo. Compreendem? Então nessa perspectiva nós trabalhamos o quê? As características dos grupos, as principais. E aí nós falamos do quê? Da dinâmica do grupo. Nessa perspectiva, nós vamos trabalhar numa visão sistêmica, né? Quando falamos nessa visão do grupo, da dinâmica, como ela funciona, primeiro temos que entender que nós temos que ter insumos, né? O que seriam os insumos, gente? Tudo aquilo que nós precisamos ter para ter um grupo. Existe grupo sem pessoas? Não. Existe um grupo sem ambiente? Também não. Existe um grupo sem liderança? Também não. Vamos trabalhar isso num capítulo à frente, quando falar de liderança. Né? E aí, tudo aquilo que é necessário para ter um grupo. Nós temos que ter objetivo no grupo? Sem um objetivo existe grupo? Também não. E aí, esses insumos geram o quê? Uma dinâmica do grupo. Como é que o grupo ele vai reagir? Que são os processos. E lógico, todo grupo busca o quê, gente? Um resultado. E como é que seriam esses processos? Né? As ações e execuções do grupo, daquilo tudo que você faz, de fato, dentro de um grupo. Tarefas, né? E as tarefas podem ser individuais ou o quê? Coletivas. Por exemplo, uma orquestra só funciona de maneira coletiva. Numa organização, a sua função ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva também. Compreendem? Isso depende do processo, da maneira como que o sistema do grupo ele se estabelece. Né? E para fechar, os sentimentos. Os sentimentos, isso mesmo, gente. Galera, sentimentos é interessante porque o sentimento positivo ou negativo, ele pode influenciar no grupo. Quando falamos de sentimentos positivos, é de colaboração, de entusiasmo, né, de querer fazer o grupo funcionar. Agora, os sentimentos ruins como inveja, né, centralizar o trabalho em si, isso não favorece para o grupo. Isso vai atrapalhar no processo grupal, né? E o resultado vai ser o quê? Ele não vai ser o que é alcançado. Então, entendemos o processo do grupo para isso. Por isso que nós fazemos esse movimento todo, de entender o que é grupo, quais são os tipos de grupo, as principais características de grupo, para chegarmos à dinâmica de grupo. Então, é uma questão de você analisar como é que está o meu grupo de trabalho. E essa dinâmica, ela mostra que não é estática. Hoje você pode estar bem, daqui a um mês, aquele ambiente organizacional, aquele grupo, ele não esteja na mesma coesão. Compreendem? Por isso que nós estudamos comportamento de grupo. Tá? Batuta, pessoal? Obrigado, hein?